Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Gil Quadri, esse é mais um vídeo do Fui Cinema e hoje eu vou falar sobre Guerra Civil, o novo filme do Alex Garland, da A24, distribuído pela Diamond Films, que está atualmente em cartaz nos cinemas e que conta a história de um grupo de jornalistas e fotojornalistas que vão acompanhar uma guerra civil acontecendo naquele instante nos Estados Unidos. Se você está assistindo esse vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar esse vídeo nas suas redes sociais. Guerra Civil pra mim fica em dois extremos opostos, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que o filme tem coisas muito interessantes, ele também tem coisas bem idiotas. Então pra mim ele acaba permanecendo nesse meio do caminho, no geral, sem entender nem pra uma coisa e nem pra outra coisa. O que eu acho que é o que a carreira do X-Guard representa pra mim no seu todo, assim. Eu acho que X-Machina é um filme bem legal, Aniquilação eu acho horrível, Man eu acho bem fraco. E ele também tem vários trabalhos como novelista e como roteirista, né? Ele fez um roteiro de alguns dos bons filmes que o Danny Boyle tem, Extermínio, Sunshine, o Dredd, que é um filme bem legal. Mas tem várias questões no cinema dele, na escrita dele, na feitura formal e na feitura narrativa da dramaturgia dele que me incomodam. Uma delas é essa questão da caracterização que ele dá por personagens serem bem óbvias, né? A protagonista fechada, que é interpretada pela Kristen Dunst, que está deprimida, apática e ácida com o estado que aquela guerra se move. O seu companheiro divertido, que é o Wagner Moura. O velho mentor sábio, que acompanha eles. A garota mais jovem, que se inspira nessa mulher mais velha. Inclusive, bem interessante você notar um crossover que rola no filme, dessa personagem ser interpretada pela Cary Spanning, que é a Priscila da Sofia Coppola, fazendo dupla com a Kristen Dunst, que é uma colaboradora frequente do cinema da Sofia Coppola, uma espécie de musa para ela ver esses encontros que rolam no filme. Assim como rola um encontro também numa cena da Kristen Dunst com o esposo dela, o Jesse Plemons, que acabou indo pro set por uma sugestão dela, porque o ator que era para fazer não pôde fazer, e ele foi pego de última hora, e ele super combinou com esse tipo que ele faz, além de ele ser um ótimo ator. Mas eu acho que existe um problema grave no filme em como essas coisas são executadas de maneira tão óbvia e manjada. Eu acho que o personagem nunca sai do raso dessas caracterizações. Os caminhos todos que eles seguem são muito previsíveis nesse road movie. Existem abordagens bem forçadas que contradizem atitudes deles em certos momentos. Como, por exemplo, quando uma tragédia acontece no final, isso contradiz uma tragédia que acabou de acontecer em pouquíssimo tempo. E isso parece tudo muito jogado. Eu acho que eles usam os personagens para estabelecer certas coisas de um jeito muito artificial, calculado, que fica bem irritante. Eu acho que a personagem da Cary Spanning, que é emborrecida, acaba sendo a que mais sofre disso. As relações entre aquelas pessoas, os diálogos, elas parecem todas muito manjadas. Eu acho que como o elenco do filme é excelente, são ótimos atores, principalmente esse núcleo central que o filme é envolvido, isso acaba funcionando. E a somatória de tudo isso, eu acho que tem dois pilares opostos, que ao mesmo tempo o filme consegue momentos onde o jeito que ele... Duas coisas dentro disso. O jeito que ele filma a Kristen Dunst, né? Eu comentei esse filme também num podcast do Plínio Dançarino, e o David, meu amigo, ele destacou como ela tá zero glamorizada nesse filme. E ela é uma atriz genial, uma das minhas atrizes favoritas, né? E acho que esse filme mostra essa atriz perfeita que ela é. Porque ela consegue encontrar uma força e uma densidade que é tão palpável só no olhar da personagem, essa falta de glamour que a personagem tem. E é uma personagem bem oca, né? Uma personagem que só funciona numa questão de apresentação. E isso acaba se chocando com um jeito bem estúpido que o filme trata essa personagem no final. Num final ridículo, né? Em que o filme tem que desenhar as coisas que ele já estava falando, você precisar desenhar, né? E desenhar essa coisa da apatia da guerra e do peso que a guerra e o peso desse horror. O filme desenha isso, coisa que ele não estava precisando fazer antes, né? Mas ele cai nessa obviedade que já era obviedade da caracterização e de certas táticas do Axgarda. Mas a Kristen Dunst é tão gênia, como sempre, que o melhor ato do filme acaba sendo, eu acho, que esse ato inicial de apresentação pelos diferentes jeitos que o Zack Snyder inventa de filmar essa Kristen Dunst. E assim, uma coisa que eu acho bem interessante é como o Zack Snyder consegue extrair a beleza de como ele filma
a Kristen Dunst e é o contato dela com os ambientes. O David, meu amigo do Pinguim Assassino, ele também destacou essa ideia paisagista do Axis Garden, por mais que eu não acho que isso funcione sempre, eu acho que existe uma beleza que ele consegue por meio da luz, do foco e desfoco, da cor, de toda a estética, dos momentos de câmera e onde os personagens estão no meio disso, extrair um contato deles com os ambientes que eles entram e se configuram, sabe? Tem uma cena muito bonita da Kristen Dunst deitada nas flores da mata e de como isso resvala nela, né? E isso eu acho muito forte que o filme tem nesse momento, se aproveitando muito bem da Kristen Dunst. E outra coisa que eu comentei do Pinguim da Cena, a gente comentou na verdade, o David puxou, é como o filme consegue, apesar de eu achar que a caracterização dos personagens se resume muito a arquétipos, não tem problema ela se resumir a arquétipos em si, mas eu acho que o filme ele tenta tratar esses arquétipos como se eles fossem personagens muito aprofundados. Só que na verdade eles não são, eles são bem rasos na realidade, né? Então ele não usa o arquétipo a favor dele, né? Mais uma coisa que eu acho interessante no filme é como ele dá pequenos detalhes de coisas que estão acontecendo pelos personagens. Por exemplo, essa questão da expressão da Kristen Dunst, do modo de filmar ela, ou a questão do Wagner Moura estar sempre bebendo, apesar de ele ser um cara muito extrovertido, um cara muito altivo, né? O Wagner Moura é um ótimo ator, então ele também tá muito divertido, bem carismático. Apesar do personagem dele, mesmo tendo um forte destaque, ele ser mais do mesmo, né? Ele fica só nessas pinceladas que nunca vão muito pra frente, né? E eu acho que isso me incomoda no filme. Parece que toda a linha de diálogo dos personagens é trazida para dar é trazida para dar um contorno que é muito já calculado e que parece já escrito dentro do filme. E eu também acho que o olhado formal do X Gardner, apesar de ter essas boas coisas que eu falei, também é cheio de obviedades, um certo bom gosto, bem calculado, de comercial, de televisão com muita grana e com viés autoral autoproclamado uma solenidade que me soa muito fabricada. Ele apostando em vários momentos estéticos que, diferente de me emergirem nesse maravilhamento prático que ele quer, me parecem todos muito cheios de figuras visuais que já são manjadas, chegam até meio ser constrangedoras, como na cena de um regador num jardim, onde toda essa execução de planos, imagens, gritam uma breguice tremenda, quando os personagens acessam um mar de fogo, sabe? É tudo muito, é uma forçação muito cafona para se validar em cima de uma plasticidade. É o que soa muito distrativa do que o filme está construindo. Parece uma coisa bem clipeira, tão clipeira quanto os usos que o Alex Garland coloca de trilha sonora para te envolver dentro do filme, né? Parece tudo muito manjado e ideias estéticas que são bem vergonhosas junto no filme que ao mesmo tempo ele é muito minimamente bem feito. Ele tem um trabalho de iluminação que até me impressionou em alguns momentos, tendo um brilho especial de cada um dos personagens e usando o dourado para evidenciar ele. Só que eu acho que isso tudo dentro dessa mão muito distanciada do Alex Garland, né? Não acho que tem um problema ele ter essa. Eu gosto de vários diretores que são frios, que são cirúrgicos, mas eu acho que tem um problema dele sempre olhar, ele sempre filmar toda essa dimensão de dor e de guerra de um jeito bem distanciado, né? E aqueles personagens eles estão muito dentro daquilo, né? E às vezes o jeito que eles passam por aquilo é muito A e B, né? É tudo filmado de uma forma muito distanciada. Apesar que no momentos de ação, né? A ação é muito bem feita, se aproveita muito bem da escala de produção dessa ação que o filme demonstra, mas não só isso, né? Das inserção de fotos e de tudo isso que eu acho que ajudam a colocar mais e a filtrar esse olhar distanciado que o Alex Garland tem. Eu também acho que o filme faz um bom trabalho de discutir o papel do jornalista, dos falsos jornalistas e daqueles que capturam imagens dentro de conflitos de guerra, dentro da violência, dentro desse convívio perto do horror. Pode parecer que o filme tem uma visão centrista ou apolítica. O próprio Wagner Moura disse numa entrevista do Podpah, entrevista terrível, inclusive, que ele deu. A entrevista em si é muito ruim, mas é muito legal ver o Wagner Moura falando sobre os assuntos todos, assim. Que ele fala que esse filme, diferente do Marighella, que é um filme que ele dirigiu e estrelou, é um filme neutro. É um filme que não tem um viés ideológico. É um filme para falar sobre a polarização, de como a polarização é o grande mal que vivemos. E eu acho que o filme poderia parecer ou ter uma visão centrista ou apolítica, isso poderia ser um problema, mas não acho que seja o caso aqui. Eu acho que o filme é até bem inteligente, mesmo que seja tão óbvio em tantas coisas,
na decisão que ele toma de não investir numa crítica eleitoral via textão, e sim representar aquele presidente dos Estados Unidos como qualquer outro líder que poderia chegar à presidência dos Estados Unidos, que poderia ser qualquer outro presidente dos Estados Unidos. Então acho que por mais que você possa traçar paralelos com Trump e tudo isso, esse presidente também dá para traçar paralelos muito óbvios com Biden, né? Porque, na verdade, nos Estados Unidos, né, diga-se de passagem, né, não existe, né, um presidente de esquerda de fato nos Estados Unidos, né, até hoje, né. É um presidente mais de direita e um menos de direita, né. As próprias posturas, né, da vida do Joe Biden, né, e a postura dele lidando com o genocídio que está rolando na Palestina mostra bem o tipo de presidente que ele é, né. Então acho que o interesse do Gandhi é pensar os arredores de uma violência que divide o país, não exatamente fazer paralelos com o nosso mundo, ou pensar nos homens que produzem essa violência ou coisas específicas a ela, né? O que eu acho como positivo do filme, porque eu já fui ver o filme com medo dele ser esse filme de textão e tudo isso, né? Não teria problema se o filme fosse uma crítica explícita à extrema-direita, à ascensão da extrema-direita, ao próprio Trump. Eu amo Infiltrar na Cama, por exemplo, do Spike Lee. Só que eu acho que muitos filmes caem num lugar comum desse textão e ficam muito superficial. E por mais que eu concorde com as críticas que é feita a eles, o jeito que essa crítica é feita é de um jeito tão primário e tão bobo que eu acabo achando idiota. Então acho que é isso, né? Eu acho que o Guerra Civil é esse filme que fica entre o ridículo de soluções visuais, estéticas e narrativas que são bem forçadas e excessivamente calculadas de maneira distrativa, né? Essa mão muito distanciada que existe no filme e essa estética bela de boutique que o filme tem, ao mesmo tempo que eu acho que ele tem muita força de um bom artesanato e nesse uso que ele tem dos atores, das cenas de ação e de um bom trabalho de tensão que eu acho que fica muito evidente na cena do Jesse Plemons no filme, que ele dá um show. Esse foi mais um vídeo do Fiz Cinema. Se você assistiu esse vídeo até agora e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo, gente. Falou!